Bem, ponto 2. Uma segunda deformação, tópico 2, né? Uma segunda deformação amplamente identificada na literatura, cerca de 40 artigos no período analisado, referência 2, aqui a nota 2 no rodapé, é a que transmite uma visão rígida, algorítmica, exata, infalível. Apresenta-se um método científico como um conjunto de etapas a seguir mecanicamente. Por outro lado, destaca-se o que se supõe ser um tratamento quantitativo, controle rigoroso, etc., esquecendo ou, inclusive, recusando tudo que se refere à criatividade, ao caráter tentativo, à dúvida. Tal põe-se particularmente em evidência no que respeita à avaliação. Como afirma Hodgson, 1992, a preocupação quase obsessiva em evitar ambiguidade e em assegurar a fiabilidade das avaliações distorce a natureza do trabalho científico, essencialmente incerto e também com algo de intuitivo e, por certo, reflexivo. A avaliação deveria ter em conta essa ambiguidade e não tentar eliminá-la ou mesmo ignorá-la. Trata-se de uma concepção amplamente difundida entre os professores de ciências, tal como tivemos ocasião de constatar, utilizando diversas estratégias empírico-experimentais, Fernandes 2000. Assim, nas entrevistas que temos mantido com professores, uma maioria referiu-se ao método científico como uma sequência de etapas definidas, destacando o rigor do mesmo e o caráter exato dos resultados obtidos. Resultados semelhantes já foram obtidos por outros investigadores. Aí tem a nota 3 do rodapé, que nós não vamos ler aqui todas as notas de rodapé. Trabalhos que mencionam a visão rígida, algorítmica, exata, infalível da ciência. Vamos dar continuidade aqui. Cabe assinalar que essa, sim, é uma deformação amplamente criticada pelos grupos de professores, até o ponto de alguns, ao recusar essa visão rígida e dogmática da ciência, fazerem o seu relativismo extremo, tanto metodológico, tudo vale, não há metodologias específicas no trabalho científico. Como conceitual, não há uma realidade objetiva que permita assegurar a validade das construções científicas. A única base em que se apoia o conhecimento é o consenso da comunidade de investigadores nesse campo. Um relativismo que encontra suporte filosófico nas teses epistemológicas de Feyerabend, 1989, ainda que com críticas no âmbito da educação em ciências, Izquierdo, Saint-Martin e Espinel, 1999. Tópico 3. Muito ligada a essa revisão rígida, podemos mencionar a visão aproblemática e ahistórica, portanto, dogmática e fechada. Transmite-se os conhecimentos já elaborados, sem mostrar os problemas que lhe deram origem, qual foi a sua evolução, as dificuldades encontradas, etc. E não dando igualmente a conhecer as limitações do conhecimento científico atual, nem as perspectivas que, entretanto, se abrem. Perde-se assim de vista que, como afirma Bachelard, em 1938, todo conhecimento é a resposta a uma pergunta. Isto é, a um problema, situação problemática, o que dificulta a captação, bem como a compreensão da racionalidade de todo o processo de empreendimentos científicos. Trata-se de uma concepção que o ensino da ciência reforça por omissão. De fato, os professores de ciências, tanto ao serem entrevistados, como ao resolverem diferentes tipos de questões relativas à forma de introduzir os conhecimentos científicos, não fazem referência aos problemas que estão na origem da construção de tais conhecimentos. Isto é, a visão que transmitem, em geral, incorre implicitamente numa visão aproblemática, e o mesmo
se pode constatar nos livros de texto. Fernandes, 2000. Mais de 35 artigos referem-se a essa concepção, nota 4 aqui do rodapé, que é também criticada frequentemente pelos grupos de professores em momentos de reflexão crítica, quando se lhes propõe a sua participação na investigação em torno de possíveis visões deformadas da atividade científica, transmitidas através do processo educativo didático. Tópico 4, né? Uma deformação que apenas é mencionada pelos grupos de professores e que foi escassamente tratada pela investigação, menos de uma dezena de artigos lhe fazem referência, nota de rodapé 5, é a que consiste numa visão exclusivamente analítica, que destaca a necessidade a necessária divisão parcelada dos estudos, seu caráter limitado, simplificador. Porém, esquece os esforços posteriores de unificação e de construção de corpos coerentes de conhecimentos, cada vez mais amplos, ou tratamento de problemas ponte entre diferentes campos de conhecimento, que podem chegar a unificar-se, como já se verificou tantas vezes e que a história da ciência evidencia. Esta escassa atenção a uma visão deformada, que nos parece particularmente grave, talvez, ainda que com reservas, se deva ao fato das propostas de tratamento interdisciplinar e, inclusive, do ensino integrado das ciências, terem sido amplamente difundidas e parecem gozar de uma boa aceitação, pelo menos verbal, junto dos professores. No nosso entender, tais propostas incorrem com frequência no erro de sinal contrário ao da visão analítica, mas não menos grave, que consiste em tomar a unidade nas suas inter-relações complexas do conteúdo científico como ponto de partida, esquecendo que o estabelecimento da dita unidade constitui uma conquista recente, não fácil, da ciência. Gil et al., 1991, Gil, 1994b. Recordemos, por exemplo, da forte oposição às concepções unitárias em astronomia, heliocentrismo, em biologia, evolucionismo, ou em química orgânica, síntese orgânica. Em todo caso, a desvalorização e mesmo o esquecimento dos processos de unificação como característica fundamental da evolução dos conhecimentos científicos constitui um verdadeiro obstáculo na educação científica habitual. De fato, temos podido constatar, Fernandes 2000, que mais de 80% dos professores e dos livros de textos incorrem implicitamente nessa visão deformada, esquecendo-se de destacar, por exemplo, a unificação que supõe a síntese newtoniana das mecânicas celeste e terrestre, recusada durante mais de um século com a condenação das obras de Copérnico e Galileu. Uma visão deformada, tópico 5, uma visão deformada que é também pouco referida pelos grupos de professores e que é a segunda menos mencionada na literatura, nota de rodapé 6, a seguir a visão exclusivamente analítica é a que transmite uma visão acumulativa de crescimento linear dos conhecimentos científicos. O desenvolvimento científico aparece como fruto de um crescimento linear puramente acumulativo, Izquierdo, Saint-Martin e Spinelli, 1999, que ignora as crises e as remodelações profundas, Praia, 1995, fruto de processos complexos que não se desejam e deixam moldar por nenhum modelo pré-definido de mudança científica, Gier, 1998 e Stani, 1990. Essa visão deformada e, de certo modo, complementar da que denominamos visão rígida,
embora devam ser diferenciadas, enquanto a visão rígida ou algorítmica se refere à forma como se concebe a realização de uma dada investigação, a visão acumulativa é uma interpretação simplista da evolução dos conhecimentos científicos, para a qual o ensino pode contribuir ao apresentar os conhecimentos hoje aceitos, sem mostrar como eles foram alcançados, não se referindo às frequentes confrontações entre teorias rivais, às controvérsias científicas, nem aos complexos processos de mudança. Tópico 6, né? Número 6. Uma das visões deformadas, mais frequentemente assinaladas pelos grupos de professores, e também uma das mais tratadas na literatura, nota de rodapé 7, notas, né, é a que transmite uma visão individualista e elitista da ciência. Os conhecimentos científicos aparecem como obras de gênios isolados, ignorando-se o papel do trabalho coletivo e cooperativo, dos intercâmbios entre equipes. Em particular, faz-se crer que os resultados obtidos por um só cientista ou equipe podem ser suficientes para verificar, confirmando ou refutando uma hipótese ou toda uma teoria. Muitas vezes, insiste-se explicitamente em que o trabalho científico é um domínio reservado a minorias especialmente dotadas, transmitindo-se assim expectativas negativas à maioria dos alunos, com claras discriminações de natureza social e sexual. A ciência é apresentada como uma atividade eminentemente masculina. Contribui-se, além do mais, para esse elitismo, escondendo o significado dos conhecimentos por meio de apresentações exclusivamente operativas. Não se faz um esforço para tornar a ciência acessível, começando com tratamentos qualitativos, significativos, nem para mostrar o seu caráter de construção humana, em que não faltam hesitações nem erros, situações semelhantes às dos próprios alunos. Em alguns casos, deparamos com uma visão deformada de sinal oposto que encara a atividade científica como algo simples, próximo do senso comum, esquecendo que a construção científica parte, precisamente, do questionamento sistemático do óbvio, Bachelard, 1938, e contra o senso comum. 7. Por último, referimos-nos à visão deformada que transmite uma imagem descontextualizada, socialmente neutra da ciência. Esquecem-se as complexas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. E proporciona-se uma imagem deformada dos cientistas como seres acima do bem e do mal, fechados em torres de marfim e alheios às necessidades de fazer opção. Embora nos últimos anos os meios de comunicação social frequentemente tenham feito eco de notícias acerca de, por exemplo, problemas do meio ambiente provocados por determinados desenvolvimentos científicos, não submetidos ao princípio de prudência, temos podido constatar que uma elevada percentagem de professores não tem em consideração essa dimensão da atividade científica. Isto é particularmente notório. Aí que tem um 7, né, nota de rodapé 7, trabalhos que se referem a uma visão descontextualizada e socialmente neutra do trabalho científico. No que se refere... peraí, deixa eu ver aqui o finalzinho novamente, para não perder o raciocínio, né? Peraí. Então, aqui, isso é particularmente notório no que se refere às atividades utilizadas para avaliar a aprendizagem nesse âmbito, o que definitivamente mostra a pouca importância que se lhes concede. Alonso, Gil e Martinez Torregrossa.
1992. A avaliação de atitudes é quase sempre esquecida, se não mesmo ignorada. Não obstante, assinalemos que alguns dos currículos do ensino secundário começam a incluir um maior número de referências às implicações CTS dos desenvolvimentos científicos e, consequentemente, permitem abrir espaços de debate e discussões, nomeadamente em torno de questões éticas, uma necessidade emergente da própria educação em ciências, Cachapuz et al. 2000, no Prelo. Essas são, em síntese, as 7 grandes visões. Essas são, em síntese, as 7 grandes visões deformadas que encontramos tratadas na literatura e que são mencionadas como fruto da reflexão e autocrítica dos grupos de professores. São também as visões deformadas que vimos refletidas na docência, num estudo que utilizou cerca de 20 situações empírico-experimentais. Fernandes, 2000. É preciso chamar atenção para o fato de essas visões deformadas não constituírem uma espécie de 7 pecados capitais, diferentes e autônomos. Antes, pelo contrário, é lógico supor que se existe uma série de visões deformadas acerca da ciência, essas visões não constituem concepções absolutamente autônomas, mas, como se demonstrou em relação aos preconceitos dos estudantes num determinado domínio, Drive Oldham, 1986, formarão um esquema conceitual relativamente integrado. Parece razoável, por exemplo, que uma visão individualista e elitista da ciência apoie implicitamente a ideia empirista de descoberta e contribua, além do mais, para uma leitura descontextualizada e socialmente neutra da atividade científica, realizada por gênios solitários. Do mesmo modo, para citar outro exemplo, a visão rígida, algorítmica e exata da ciência pode reforçar uma interpretação acumulativa e linear do desenvolvimento científico, ignorando as crises, as controvérsias e as revoluções científicas. Assim, essas concepções aparecem associadas entre si como expressão de uma imagem global, ingênua da ciência, que se foi decantando, passando a ser socialmente aceite. De fato, essa imagem típica da ciência parece ter sido assumida por autores do campo da educação, que criticam como características da ciência aquilo que são apenas visões deformadas da mesma. Assim, por exemplo, Keynes e McTaggart, 1982, citado por Hodgson, 1992A, criticam a investigação convencional ou acadêmica, o seu caráter neutral, a sua preocupação exclusiva em acumular conhecimento, sem atenção à melhoria da prática, a sua limitação a um mero procedimento de resolução de problemas, esquecendo a formulação dos mesmos, etc. Keynes e McTaggart insistem reiteradamente na sua crítica à investigação acadêmica, atribuindo deformações e reducionismo que os autores dão como certo corresponder ao chamado método científico utilizado pelas ciências das naturezas. Também, entre alguns investigadores em didática das ciências e ainda cientistas das designadas ciências neutras, parece aceitar-se que a ciência clássica seria puramente analítica, neutra, etc. Já não se trata de dizer que o ensino tenha transmitido essas concepções reducionistas e empobrecedoras.
senão que a ciência clássica seria esses defeitos. Garcia, 1995. Essa é uma leitura, quanto a nós, incorreta. Com efeito, como pode afirmar-se que a ciência clássica é, como é costume dizer-se, puramente analítica, se o seu primeiro edifício teórico significou a integração de dois universos considerados essencialmente diferentes, derrubando a suposta barreira entre o mundo celeste e o sublunar, uma integração que, além do mais, implicava desafiar dogmas, tomar partido pela liberdade de pensamento, correr riscos de condenações, de inclusão no Index Librorum Prohibitorium e outros mais graves. E não é só a mecânica. Toda a ciência clássica pode interpretar-se como a superação de supostas barreiras, a interpretação de domínios separados pelo sentido do senso comum e pelos dogmas. Pensemos na teoria da evolução das espécies, na síntese orgânica do século XX. Aceitava-se a inexistência de um elemento vital e negava-se a possibilidade de sintetizar compostos orgânicos. No eletromagnetismo, que mostrou os vínculos entre eletricidade, magnetismo e ótica, nos princípios de conservação e transformação da massa e da energia, aplicáveis a qualquer processo. Gil et al., 1991. Em toda a controvérsia que atravessa a primeira metade do século XX, entre fixistas e mobilistas, até a complexa aceitação pela comunidade científica da tectônica global como paradigma das ciências da Terra. Onde está o caráter puramente analítico? Onde está o caráter neutro e asséptico da ciência? Há que recorrer que, pelo menos, nem toda a ciência clássica foi assim. Parece mais apropriado, pois, falar de visões ou, em todo caso, de tendências deformadas da ciência, do que atribuir essas características a toda a ciência clássica. As concepções dos docentes sobre a ciência seriam, pois, expressos dessa visão comum que os professores de ciências aceitariam implicitamente devido à falta de reflexão crítica e a uma educação científica que se limita, com frequência, a uma simples transmissão de conhecimentos já elaborados, retórica de conclusões. Isso não só secundariza as características essenciais do trabalho científico, mas também contribui para reforçar algumas visões deformadas, como o suposto caráter exato, logo dogmático, da ciência, ou a visão aproblemática, etc. Desse modo, a imagem da ciência que os professores e muitos cientistas possuem diferencia-se pouco, ou melhor, são suficientemente das que podem ser expressas, não suficientemente das que podem ser expressas por qualquer cidadão e afasta-se das concepções atuais sobre a natureza da ciência. Mas quais são essas concepções atuais da natureza da ciência e do trabalho científico? Bem, vou rever essa parte aqui. As concepções dos docentes sobre ciência seriam, pois, expressões dessa visão comum, que os professores de ciências aceitariam implicitamente devido à falta de reflexão crítica e à educação científica que se limita, com frequência, a uma simples transmissão de conhecimentos já elaborados, retóricas de conclusões. Isso não só secundariza as características essenciais do trabalho científico, mas também contribui para reforçar algumas visões deformadas, como o suposto caráter exato, logo dogmático,
da ciência ou a visão à problemática, etc. Desse modo, a imagem da ciência que os professores e muitos cientistas possuem diferencia-se pouco, ou melhor, não suficientemente das que podem ser expressas por qualquer cidadão, e afasta-se das concepções atuais sobre a natureza da ciência. Mas quais são essas concepções atuais da natureza da ciência e do trabalho científico? A nossa hipótese, que já explicamos na introdução deste trabalho, é que a leitura dos textos escritos por diferentes epistemólogos contemporâneos mostra, apesar das diferentes terminologias, variações e divergências em aspectos concretos, etc. Um consenso básico numa série de elementos-chave que configuram uma imagem da ciência radicalmente oposta à das visões deformadas estudadas. Resumiremos, pois, esse consenso na seção seguinte.